Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega potencial de valorização nas ações do Banco do Brasil. Para quem não sabe, pessoal, o Banco do Brasil vem passando por uma crise avassaladora de inadimplência. Não é à toa que as ações do banco já estão caindo desde o seu último topo mais de 28% na cotação. Isso não é uma queda pequena não, principalmente para uma empresa do porte do Banco do Brasil, sendo uma das maiores empresas aqui da Bolsa Brasileira. Porém, existe aqui um fator que poderia fazer com que as ações do banco disparassem e que, inclusive, pessoal, essa valorização de mais de 1000% já aconteceu no passado, tá? Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês descobrirem esse estudo inédito de Banco do Brasil. Fora que com a recuperação do resultado, o banco poderia pagar um dividendo superior a mais de 12 a 13% ao ano. Então fiquem comigo aí, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa e claro que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho 37,02% da carteira nas ações do banco, sendo aí sim um pilar estruturalmente importante para a carteira. Em segundo lugar, que não fica muito atrás do Banco do Brasil, está o Itaú, representando 32% da carteira do canal. Então perceba que majoritariamente a carteira do canal está no setor bancário. E muitos me perguntam por que eu tenho uma concentração tão elevada no setor de bancos. Porque eu estou mirando, pessoal, principalmente com a queda da taxa Selic, tá? Eu acredito que com o Banco Central arrefecendo essa taxa Selic, porque não é saudável a gente pensar que a Selic vai ficar em 14 a 15% ao ano por muito tempo. Porque isso poderia gerar um cenário de dominância fiscal, tá? Então, qualquer hora ou outra, o Banco Central vai ter que reduzir essa Selic. A Selic média aqui no Brasil, de acordo com o Boletim Focus do Banco Central, fica na faixa de 9 a 12% ao ano na média, não de 15 a 14. Uma baixa de 1% já dá uma diferença estrutural bem expressiva. E claro que o setor bancário, principalmente os bancos, né, mais fragilizados na atividade de crédito, como o Banco do Brasil, Bradesco e Santander, se beneficiam de uma Selic em baixa. Muitos acham que os bancões, eles ganham com Selic alta. Não, pessoal, não é bem assim, tá? Que a banda toca. Por quê? Porque quem ganha de forma direta com uma Selic mais alta são seguradoras. Empresas que emitem apólices, têm ali os seus prêmios, né? Tanto BB Seguridade, Caixa Seguridade e a Porto Seguro aplicam esses prêmios na renda fixa. Aí elas ganham a diferença. O banco não. O banco ele empresta para o cliente na expectativa de receber depois. Então, se a gente tem um aumento na taxa Selic, faz com que os bancos tenham queda no resultado, porque isso aqui encarece o custo de captação e, por consequência, os bancos ficam inadimplentes. O único banco que não está sofrendo com crise de crédito agora é o Itaú, né? Está muito voltado ali para a alta renda. Para o rico é indiferente uma Selic mais alta, porque ele vai sempre continuar tendo dinheiro para exercer ali os seus empréstimos. A pessoa mais fragilizada financeiramente não vai conseguir. É a hora que aconteceu com o lucro do Banco do Brasil. Veio aqui de 33 a 35 bilhões para 20 bilhões, tá? Uma queda bem expressiva no resultado, e com isso as ações do banco acabaram afundando. Claro que esse movimento de queda foi a vários fatores. Primeiro, a queda no resultado, isso aqui já estava precificado pelo mercado, mas ó, essa queda já estava sendo precificada aqui, ó, quando o banco estava 22 a 24 reais. Essa outra pernada de queda que aconteceu foi muito advinda devido aí ao fluxo de capital estrangeiro. Se a gente pega aqui, ó, a bolsa, né? O Ibovespa segue caindo abruptamente, pessoal. Você pega aqui a bolsa, desde quando começou a sair o estrangeiro aqui do país, a bolsa já está caindo aí desse último topo mais de 20%. Então saiu ali de quase 200 mil pontos para 170 mil pontos. Uma queda, uma correção, né, bem expressiva, e fez com que as ações do setor financeiro acabassem recuando na mesma medida.
quando a gente olha aqui o resultado do primeiro trimestre do Banco do Brasil, a coisa ainda não está boa. Claro que quando a gente pega por outras linhas, o banco não está tendo dano estrutural, algo muito cíclico e pontual, né? O que tem acontecido aqui com o Banco do Brasil, porque percebe que a margem financeira do banco segue crescendo, operações com crédito segue crescendo, o banco tem tido aí receita de prestação de serviços, índice de eficiência tá bom. O grande problema do banco, né, é justamente o que? Isso aqui, a inadimplência que segue subindo, e não é só no agro não, tá? É a Selic também, pessoal. A Selic está subindo, então assim, olha só, quando a gente pega que a carteira de crédito do Banco do Brasil de 1,3 trilhão de reais, a concentração da inadimplência está em PF, pessoa física, que está sendo contaminada pelo agro também. Mas sim, a PF também está alta por conta do aumento da Selic. A Selic cresceu e fez a parte de pessoa física ficar inadimplente. E a parte de agro também está impactando, né? Agora começou a dar uma arrefecida, mas também está em níveis altos, não está nem perto do que estava ali no ano de 2025. E a gente percebe que a única que está aqui cedendo a inadimplência é a carteira de pessoa jurídica, né? Mas o banco está tendo que provisionar muito na parte de PF e muito na parte de agro. Se a gente junta as duas, isso dá uma representatividade total. Junta aqui, ó, agro, mais aqui, né, carteira de pessoa física. No Banco do Brasil, você tem aí quase a totalidade da carteira do banco. Você tem 67% do portfólio do banco atrelado em apenas duas carteiras. Por isso que ele está sofrendo com essa alta de inadimplência. Se fosse só no agro, o lucro teria caído? Sim, mas estaria ali em 6 bilhões, 6,5 bilhões, tá? Mas o lucro está em 3,4 bilhões, então uma queda bem expressiva. E a perspectiva para os próximos trimestres é pelo menos de uma recuperação gradual, né? Porque talvez o banco já tenha feito uma grande provisão já nesses primeiros trimestres e já tem aí, né, deu uma arrefecida para os próximos, tendo ali mais ou menos uns 4 a 5 bilhões por trimestre, batendo esse guidance de 18 a 22 bilhões para esse ano. Então, mesmo com toda essa crise, o banco ainda segue lucrativo, tá? Está longe aqui de dar prejuízo, até porque 50% do resultado do Banco do Brasil é advindo das suas subsidiárias integrais, como o BB Seguridade, Banco da Patagônia, Elo Cartões. Então, a parte de crédito segue ruim amassada, mas em compensação, a gente tem aqui as suas subsidiárias tapando o buraco. E quando a parte de crédito recuperar, o banco pode sim voltar a ter um lucro mais expressivo. A questão com o Banco do Brasil agora é o preço, né? O preço será do banco, será que está barato? Se a gente pega o banco em lupas mais longas, pessoal, até compartilhando aquele estudo ali que eu falei para vocês, nossa, Pablo, você falou que o Banco do Brasil já se valorizou mais de 1000%. Sim, pessoal, já se valorizou, tá? Olha o que aconteceu aqui, ó, no ciclo de 2001, dos anos 2000, lá para 2007, o banco subiu ali da sua faixa, ó. Se você pega aqui, ó, subiu ali de mais ou menos, né, 50 centavos, 30 centavos para mais de R$7. Isso dá uma valorização de mais de 1000% na cotação. O banco chegou a custar aqui, ó, 22 centavos na cotação nominal da época. A valorização das ações do Banco do Brasil numa lupa de 6 anos foram exatamente incríveis 3.000% de valorização. O banco saiu aqui, ó, de 20, 40 centavos para mais de R$7. Então o banco teve uma valorização bem expressiva. Pablo, por que que isso aconteceu? Por uma conjuntura de fatores, tá? Queda na taxa Selic e boom no agro. Para quem não sabe, o Banco do Brasil, ele é uma empresa cíclica ligada ao agronegócio. Então, ele é meio que uma empresa de commodity. Ele é uma empresa de commodity, né? Porque o agro é commodity, pessoal. Tecnicamente, se a soja acabar reagindo, né, consequentemente ali as commodities agrícolas acabarem explodindo, como já aconteceu em passados não tão distantes, o Banco do Brasil poderia ser largamente beneficiado pelo aumento de boom de commodities no agro. O banco poderia sofrer sim uma reprecificação forte e aumento no lucro líquido. Eu acredito que para ter uma alta expressiva no Banco do Brasil como no passado, a gente tem que ter, né, uma conjuntura de basicamente ali cenários, ou seja, Selic caindo, né, muito bem, agronegócio reagindo, fluxo de capital estrangeiro voltando para a bolsa aqui no Brasil, tudo isso poderia contribuir para a alta nas ações do Banco do Brasil. A questão é o preço. Qual será o preço? Bom, naquela época, né, que o Banco do Brasil deu esses retornos magníficos, o preço estava muito parecido com o atual. Você pega aqui em 2016, qual foi o PVP do banco cotado no ano de 2015? Chegou em 0,60 o valor patrimonial, né? Se pegar lá em 2015, está muito parecido com o atual. Então, há uma probabilidade muito grande de a gente estar num momento parecido como antigamente. E aí, se o banco recuperar, você poderia ter esses retornos aqui em pouco tempo. O banco chegou a dar 300% de rentabilidade numa lupa de apenas, sabe quanto, pessoal?
uma lupa de 3 anos, tá? Então, assim, é muito provável disso acontecer. A questão é difícil, né, de você cravar com precisão, mas sim, o banco poderia te trazer mais de 40% ao ano na média, como já aconteceu no passado, 70% ao ano na média, se você olha para uma recuperação consistente do Banco do Brasil. E hoje o PVP do banco está muito amassado. Só para ele retomar para suas médias, eu nem estou colocando aqui, né, um cenário muito otimista como no passado, só para o banco retomar num mercado mais eufórico mesmo, entrada de capital estrangeiro, arrefecimento da Selic, o banco já teria que se valorizar 158% na cotação. Então perceba que sim, já traria aí um belíssimo retorno para o investidor. E fora o dividendo, né, que além desse potencial de alta que você tem nas ações, num cenário mais eufórico, se você está projetando aqui, ó, tecnicamente um lucro com a recuperação, supondo que essa inadimplência se controle daqui uns 3 anos, o banco volte a lucrar uns 37 bilhões ano a ano. Você pode estar comprando o banco aí por 3 vezes de PL. Você está comprando o yield futuro, tecnicamente, nada de recomendação, na faixa aí de 15% ao ano. Então pensa que se o banco crescer a uma taxa de 14% ao ano, supondo a recuperação do lucro, né? Vou colocar 15 aqui. Aí você soma aqui, ó, 15 mais 15 de crescimento, supondo a recuperação, e mais aqui um re-rate, né, supondo que se a ação de fato subir 150% em 4 anos, isso dá mais de 22% ao ano na média. Então o retorno embutido na ação poderia ser de 52% ao ano. E Pablo, qual que é a probabilidade de ter um boom de commodities como antigamente? Não dá pra saber, pessoal, essa que é a verdade, tá? Até porque lá no ano de 2001 a 2002 ninguém esperava que isso ia acontecer. Mas o mercado é muito dinâmico, né? Se a gente tiver aqui, né, um crescimento expressivo nas commodities, o Banco do Brasil seria um dos candidatos mais expressivos em rentabilidade. Temos a Petrobras, temos a Vale, mas você ter ideia, o Banco do Brasil em momentos aqui, quando ele é bem precificado, ele costuma até mesmo dar mais retorno do que uma Petro, tá? Só que aí para isso você tem que ter pago barato, tudo depende do seu preço de compra, até porque para quem paga caro, não consegue retornos interessantes no Banco do Brasil. Agora para quem paga barato, a dinâmica muda completamente. A prova viva disso aqui, por isso que eu gosto de comprar bastante quando o banco fica pela metade do valor patrimonial. Imagina se você tivesse comprado aqui, ó, quando o banco estava caro, perto do valor de patrimônio. Olha o seu retorno até agora. Você está perdendo para a inflação. Perceba aí, né? Que você não conseguiu tecnicamente retorno nenhum. Agora, se você comprou na pandemia, aí o seu cenário muda completamente, né? Se você comprou ali desde a pandemia, ó, você está tendo mais de 80% de rentabilidade até o presente momento. O preço de compra faz total diferença, pessoal. Não tem jeito, tá? Você achar aí que o preço de compra não vai dar diferença, vai dar bastante. E aí você pode ter uma rentabilidade expressiva a depender do preço que você paga. Pegando desde 2016 até agora, olha a sua rentabilidade. Você está com mais aí de 200%, tá? Na verdade, você está até com mais, né? Você está com 312% em 10 anos, com reinvestimento do provento, dependendo da janela de preço que você pega. Hoje ele está bem abaixo do valor patrimonial e o PL projetivo com a recuperação poderia ser na faixa de 3 vezes o seu lucro, tá? Então, assim, o Banco do Brasil, por ter essa alta ciclicidade ligada ao agronegócio, nos momentos quando ele está sofrendo, geralmente, nada é recomendação, geralmente constituem-se os melhores pontos de entrada. Isso para o investidor que pensa, né, para médio e longo prazo, na tentativa de aumentar o seu dividend yield e também de você comprar ação com PL baixo e PVP baixo, olhando para o futuro, já que esse patrimônio líquido do Banco do Brasil, se o resultado for positivo, vai aumentando aí gradativamente. Então o retorno embutido na ação está alto e sim, pode gerar mais de 40% ao ano na média, com uma recuperação de lucros, tá? Em ações cíclicas, essa é a vantagem. Você sofre uma volatilidade maior, mas em compensação, você consegue ter rentabilidades bem mais expressivas, como vocês acompanharam no passado. Até mesmo aqui, ó, o Banco do Brasil, você pega ali desde 2002 até 2007, ele deu ali 712% de rentabilidade. Isso aqui dá mais de 60% ao ano na média, tá? Pra vocês terem ideia. Então tudo depende do preço. Ele gerou até mesmo mais retorno que o Itaú, você pegando de janelas longas. Só que é difícil de você suportar a volatilidade. Aí vai da sua escolha e do que você está preparado para suportar. Eu, em particular, tá? Tenho o Banco do Brasil na carteira, é minha maior posição, justamente porque eu olho para este ponto, um potencial de ganho de capital bem acima da média e dividendos interessantes, porque é um banco previdenciário para você se aposentar. É aquela ação cíclica para se aposentar, né? Mesmo que seja cíclico, às vezes se você pensa para longo prazo, seu preço vai ser tão baixo que mesmo que ele tenha crises, você vai conseguir ter um retorno em dividendos bem atrativos olhando lá para o futuro, tá? E para vocês que ficaram comigo até o final, pessoal, estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí
da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa. Primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Segundo ponto é que ela é totalmente automatizada. E terceiro, ela contém aí os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, tá? Então você tem muitas oportunidades nessa planilha, fora aí que tem essa questão de ser para sempre automatizada. Para mim esse é o ponto melhor de todos. E funciona em qualquer aparelho que você tiver, tá? Seja um navegador, seja tablet, seja celular, você vai usar isso como uma ferramenta de análise para você ter aí, né, a mais assertividade no mercado financeiro. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também deixei aqui na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil, em particular, na carteira do canal o Banco do Brasil é a minha maior posição, então sigo aí confiante, tá? Confiante não, na verdade me baseio por dados, né? Pagar barato proporciona você ter retornos mais elevados olhando aí para o futuro. Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!